E aí, pessoal, aqui estamos nós. Então vamos lá, vamos dar continuidade aí ao que a nossa amiga quis dizer aqui. Primeira dica: leia um texto, né? Primeira dica: leia o texto com um dicionário. Aí eu digo para vocês, se você não está podendo nem ficar com o relógio no pulso e nem com boné na cabeça na sala de prova, quem é que vai deixar vocês com um dicionário em cima da mesa, sem desconfiar de que você está colando? É verdade, né? É um ponto aqui meio difícil de você ter, né? Às vezes vocês veem aí nos vídeos, eu pego o dicionário, a gente discute, vê a palavra e tal, né? Mas na hora da prova você não tem como fazer isso, certo? Então, gente, vai depender muito do seu vocabulário. Você tem necessidade de ser uma pessoa bem informada, não necessariamente ser uma boa leitora, mas pelo menos uma pessoa bem informada, porque no meu ponto de vista, pelo menos funciona comigo. A minha memória auditiva e visual, ela é muito melhor do que aquela memória de você transformar símbolos em informações. Por isso que eu resolvi até gravar esses vídeos, né? Porque também, né, o foco principal é o meu próprio estudo, né? Então, gente, estenda o seu vocabulário, tá? E se tem alguma palavra ali que você desconheça, lê o restante do parágrafo, que talvez, aí no seu banco de dados você vai conseguir achar uma palavra que substitua aquela que você não entendeu com qualidade, né? E para isso, né, se você puder aí comprar uma apostila com questões de português e tal, é importante, porque isso você só vai adquirir com o treino. E num concurso aí que você tem 3 horas de prova, 4 horas de prova, com 50, 60, 70 questões para responder, você ficar ali pensando muito, entendeu? Você pode contar aí que você tem 3 minutos por questão, para sobrar ali uns 10 minutos no fim, para você preencher o gabarito. Então, você tem que dar conta em 3 minutos. Claro que tem questão que você resolve em 30 segundos e questão que você demora 6 minutos. Mas é bom ficar atento nisso aqui. Eu ainda vou lançar aí um outro vídeo para vocês com planejamento estratégico para você fazer concurso, né? É necessário você ter um planejamento estratégico, seja de tempo, como ler o edital, enfim, aquela estratégia ali do xadrez para você não perder tempo e não se embananar, né? Bom, a segunda dica aqui que a moça deu é fazer parafrases. O que será parafrases ou parafrasear? Isso aqui é bom de você fazer. Aliás, eu faço muito quando eu faço prova. Para parafrasear, gente, eu tenho aqui, deixa eu ver, eu tinha uma definição dele aqui. Bom, para chegar ao nível da compreensão, é recomendável você fazer parafrases. Perdão. Que é uma explicação ou uma nova apresentação do texto. Na verdade, gente, parafrasear é você transformar aquele trecho do texto ou o texto, normalmente você vai trecho a trecho, parágrafo a parágrafo. Você transformar aquilo que você está lendo naquilo que você usualmente, né, a linguagem que usualmente você utiliza no seu dia a dia para facilitar o seu entendimento. Às vezes o cara ele é bem prolixo no texto, aí tem aquele texto enorme para você ler, sendo que ele queria dizer poucas coisas, ó, é isso, isso, isso e isso, né? Então, ó, parafrasear é reescrever do seu jeito,
Isso significa que na hora da prova ali com tempo curto, você vai ficar lá reescrevendo o texto? Não. Às vezes você pode reescrever o texto do seu jeito na sua cabeça. Ele te disse lá, olha, o senhor Antônio Carlos fez uma maravilha comprando um veículo 0 km e ficou muito contente, né? Tô chutando aqui, vai. Aí você podia dizer, ó, o senhor Antônio Carlos foi lá e comprou um carro zero. Certo? Então, você tenta ali reescrever do seu jeito aqui, ó, dentro da cachola. Bom, existem diversos tipos de parafrase. Só que as mais interessantes para quem está estudando são 3. Parafrase resumo, parafrase resenha e parafrase esquema. São 3 tipos. Resumo, resenha e esquema. Vou pôr aqui. Resumo, resenha e esquema. Esse barulhinho aí, gente, não fui eu não, viu? É o Paul da minha filha aqui que tá com fome. Bom, vamos lá. Parafrase, resumo. Comece sublinhando as ideias principais. Selecione as palavras-chave para identificar no texto e parta para o resumo. Atente-se ao fato de que resumir não é tirar cópias de partes, mas sim fazer uma indicação com as suas palavras das ideias básicas que está escrito. Então é aquilo que eu falei para vocês. Vai sublinhando ali as palavras do parágrafo, que são ali as ações, né? Sublinha os verbos, certo? E aí, quando você terminar ali, aí você já, não, o autor que quer dizer que é isso, isso, isso e isso. E aí você já põe na sua cabeça, não, ele tá falando de fulano de tal fez isso. Tirando ali aquelas flores todas que às vezes os autores colocam. Parafrase e resenha. Além dos passos do resumo, você também inclui a sua participação com um comentário sobre o texto. Você deve pensar sobre as qualidades e defeitos da produção, justificando por quê. Não dá tempo de fazer isso em prova de concurso. Então esse aqui, no meu ponto de vista, não é legal. Esse é muito legal. E, por fim, parafrase esquema. Depois de encontrar as ideias ou palavras básicas de um texto, esse tipo apresenta o esqueleto do texto, em tópicos ou em pequenas frases. Você pode usar setinhas, canetas coloridas e bababá. Esse negócio de setinha e caneta colorida, frescura, não dá tempo. Certo? Mas esse negócio de você, por exemplo, marca aqui, isso aqui tá falando disso. A prova, cara, você foi ali, pagou 30, 40, 50, 60... R$200 para se inscrever naquela prova. A prova é sua. O papel que está lá é teu. Então você não tem que ter medo de fazer isso. Risca, 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 risca. Entendeu? Marca. Isso aqui está querendo dizer disso, dessa outra palavra aqui. E aí você vai formando o seu entendimento na cabeça. Certo? Eu faço muito. Minha prova é muito riscada. Você não pode ter medo de riscar. Risca mesmo. Só não vai riscar o gabarito. Definitivo. Bom. Vamos lá. Terceira dica que a moça deu aqui pra gente. Leia no papel. Um estudo feito em 2014 descobriu que leitores de pequenas histórias de mistério, um tipo de leitor digital, foram significativamente piores na hora de elencar a ordem dos eventos do que aqueles que leram a mesma história em papel. Quer dizer, essa dica aqui que ele está querendo dizer é para você imprimir as coisas para você poder estudar, né? Só que é o seguinte, né? Às vezes você não tem impressora e tal. Isso em relação ao estudo, não estou falando no momento da prova. No momento da prova, essa dica que ela deu aqui
não vai fazer a mínima diferença, porque você está com o texto escrito mesmo na mão. E o tempo, ó, curto. Bem curtinho. Então, é basicamente isso. Você vai estudar, gente? Pega o papel para estudar, para você poder riscar, marcar e tal. Né? Isso se funcionar para você. Enfim, para mim não é muito legal. Acho muito maçante. 4. Reserve um tempo do seu dia para ler devagar. Também está muito direcionado ao pré-prova, né? Para você estudar, ler com calma e tal. Foca nas primeiras dicas que a gente falou. Pega ali a ideia do autor. Não fuja da ideia do autor. Não embata com a ideia do autor. Sublinhe os verbos. Ou alguma palavra ali que você vê que tem um quê ali de importância. E já linka as ideias. Ah, esse verbo aqui, ele está falando disso aqui, que está falando daquela pessoa, ou dessa atitude, ou desse fato. Para você ir montando o quebra-cabeça na sua cabeça. Certo? Bom, temos aqui umas dicas curtas. Umas 9 dicas curtas que eu peguei em um outro site e eu achei interessante. Ó. Primeira dica, né? Primeira de muitas que eu já dei, né? Mas em relação a esse outro site que eu pesquisei. Ele diz aqui, primeiro, leia todo o texto. Acho interessante, principalmente se você não tem noção nenhuma sobre aquele assunto que trata o texto. Dá uma passada geral nele assim, ó. Aí você já começa a entrar no clima do autor. 2. Se encontrar palavras desconhecidas, não pare de ler, que é o que eu falei para vocês. Ó. Palavras desconhecidas. Siga em frente. Por quê? Porque às vezes, somando ali o contexto geral do parágrafo, você vai acabar descobrindo mais ou menos qual era o sentido daquela palavra que não estava presente no seu vocabulário. Né? Terceiro, ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos 2 vezes, se o tempo ajudar. Por isso que é interessante, eu vou fazer o vídeo lá de estratégia de prova, você tem que começar pelas mais fáceis. Por exemplo, em média você tem 3 minutos por questão, mas se você já vai nas que você tem facilidade, você gasta menos de 3 minutos por questão. Tem 10 questões ali que você resolveu cada uma em 30 segundos. E aí no final, gente, o que foi? Aquele tempo que você economizou nas que você já sabia, você pode usar essa gordura para responder as mais longas, as mais difíceis, as mais maçantes. Certo? Então, por exemplo, você tem questões muito grandes, antes de você cansar a sua cabeça com aquilo, vai no foco. Ah, eu sou bom em informática. Pá, 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 pá. Ah, eu sou bom nas específicas. Pá, 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 pá. Gasta a mufa, né? A mufa tá fresquinha ali. Vai na que você sabe que você já vai na veia. E já economiza um tempo. Aí depois que você fizer isso, você vai, guarda ali uns 10 minutinhos, toma água, descansa, olha pra cima, coça o olho, vai no banheiro, pá. Você volta zero. E aí você senta e dá continuidade. Beleza. Quarto, inferir. Inferir. Vamos descobrir de novo o que é inferir, porque eu já esqueci. I, D, I, G. Não, é inferir, né? Então, IM, IN, IA,
Só um instantinho, hein, gente. Ó, tenham paciência comigo. Essa é a hora que a gente pode perder um tempo. Na prova não tem jeito. Então, só uma paciência aí. Indiscreto, indivisível, inesgotável, infantil, inferir, deduzir pelo raciocínio. Inferir, a gente até tinha falado mais ou menos sobre isso. Ó. Deduza. Entra no clima do autor, pula as palavras desconhecidas e siga em frente, que talvez o contexto te ajude a entender, e deduza. Na hora da prova não tem jeito. Não tem como você ficar tentando, meu. Vai na dedução, vai no feeling. Tem que ter feeling. Tem que ter feeling. Tem que ler com calma, entender o que está lendo e esmiuçar. Deduzir. Linkar. Pega uma palavra e linka na outra. Certo? 5. Voltar ao texto tantas quantas vezes precisar. Às vezes você leu, releu, linkou, tal. E você está lá respondendo as questões. Só que o pessoal das organizadoras, ele pega e lança uma pergunta para você interpretar, e em seguida ele põe uma pergunta de gramática relacionada ao texto, e aí você foge do raciocínio, aí depois ele lança outra de interpretação. Então, gente, foi lá, respondeu uma, aí miou, deu um branquinho ali, dá uma voltada lá, você já leu o texto, já tem noção, já sabe o início, meio e fim, você já vai direto ali. Ah, tá, beleza. E aí você volta no texto e responde a sua questão. 6. Não permitir que prevaleçam as suas ideias. Isso eu falei aqui, bati muito com vocês. Não entre em treta com o autor. Você não está lá para brigar com o autor. Você está lá para quê? Para entender o que ele disse. Então entenda o que ele disse, responda em cima do que ele quis dizer. 7. Fragmentar o texto para melhor compreensão. Texto, normalmente prova de concurso, ele está lá, parágrafo. E aí em algumas questões ele vem assim: segundo o que foi dito no quarto parágrafo, isso. Aí você tem que saber, o texto vem divididinho, bonitinho, às vezes na prova. Às vezes não, com certeza vem lá, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem prova até a organizadora que põe até numerado os parágrafos, para facilitar para a pessoa que está fazendo prova. Eu já vi isso. Então, Jack Stripador, pega e vê, que aí você vendo, início, meio e fim. Não coloquei aqui, né? Mas vamos colocar. 6. Fragmentar. Porque aí você já sabe que é fragmentar o texto. Beleza. 8. 6 não. O 7 era fragmentar o texto. Bom, enfim. Tanto faz a numeração. O que importa é que você entenda a ideia. 7. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Gente, enunciado de questão quebra as pernas de um monte de gente. Quebra. Porque aí o nego fala: ai, eles fizeram uma pegadinha. Não sei o que da pegadinha. E não sei o que da pegadinha. Gente, não existe esse negócio de pegadinha. Certo? O cara tá te analisando. Ele tá te analisando. É uma prova objetiva e o cara não tá lá na tua frente, mas ele tá te avaliando. E não é só os seus conhecimentos, é a sua frieza. Certo? Atenção aos enunciados de questão. Porque ali, nego lança assim, ó, na prova.
Marque a incorreta. Não é para marcar a correta. E aí você tem 4 alternativas. E se você leu o texto para interpretar e você já não estava dando bem ali com o assunto, aí tudo parece muito igual. E aí você não leu aqui que é incorreta e entendeu que é correta, você sambou, filho. Você vai marcar aqui, às vezes está correta mesmo, mas não é isso que ele quer, mano. Ele quer a incorreta. Então, presta atenção nos enunciados. Não adianta você só interpretar o texto. Interpreta o enunciado. Isso aqui não vale só para interpretação de texto e matéria de língua portuguesa. Isso aqui você tem que prestar atenção na prova inteira. Por quê? Porque é aí que o cara vai ver se você é um cara atento mesmo. Às vezes a intenção não é nem saber se você sabe o assunto ou se você interpretou legal ou não. É simplesmente saber, não, esse cara aí, ó, ele marcou a incorreta, ele leu o enunciado, ele prestou atenção no que está fazendo. Então no serviço, ele vai prestar atenção no que está fazendo. Isso é uma coisa meio psicológica, tá? Beleza. E o último aqui, que eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se ainda está gravando. Tá, já está com 21 minutos, vamos lá para terminar. O autor defende ideias e você deve percebê-las, né? Autor defende ideias. Você deve perceber. Claro, você tem que perceber isso. E aqui eu estou dizendo, tá? Você deve perceber, entender e não contrariá-lo. Simplesmente entenda, perceba as ideias que ele quer defender, entenda o ponto de vista dele e não contrariá-lo. Não vai de encontro o que ele está querendo dizer. Porque ninguém nas perguntas quer saber o que você acha. E sim, se você entendeu o que ele quis dizer. Que é a sua percepção. Muitas das vezes também é um teste meio psicológico. Porque o cara não quer saber, ali no seu dia a dia no trabalho, o chefe não quer saber a sua opinião. Ele quer saber se você entendeu a ordem que ele deu, o seu superior imediato. Então, gente, muito foco, muita atenção, né, em relação aqui à interpretação de texto. Foi isso que eu quis passar para vocês. Não sei se foi útil, entendeu? Eu quis passar para vocês uma metodologia e não uma demonstração de como se interpreta texto. Isso aí você mesmo tem condições de fazer. Você pega uma revista, pega um livro, pega uma coisa, você vai entender do seu jeito. Mas é bom você ter técnicas para economizar tempo e ter mais precisão na interpretação para você não errar as suas questões. Então, não contrarie os autores, interprete bem o texto, assimila a ideia, compra a ideia do autor, interprete corretamente, com frieza, né? Tipo Iceman, entendeu? Iceman do Top Gun, pra vocês verem como eu sou velho. Seja gelado. Foco no enunciado, para você não trocar o incorreto por correto. Certo? E muita atenção. Às vezes uma coisinha assim, com menos de 1 milímetro, muda. Porque tem questões de língua portuguesa em relação à gramática que ele quer saber se a vírgula está na posição correta. E se você está lendo e é uma pessoa desatenta, passa batida a vírgula. E aí você acha que está tudo igual, aí você mete um chute e bate para fora do estádio. Seja gelado. Olha para a bola, olha para o goleiro. Olha lá Cristiano Ronaldo, manda de peito de pé no ângulo. Beleza?
Então, é nóis. Abraço.